Turma, de certo modo, esse conteúdo de hoje ele é um conteúdo rápido, tá? Trata de toxicologia analítica. Dentro dessa toxicologia analítica, de certo modo, nós estudamos tanto a análise toxicológica de urgência e forense, sendo que com o passar do tempo, né? Sendo que com o passar dos slides, a gente vai conseguir observar qual seria essa diferença entre toxicologia de urgência e toxicologia forense. Então, o primeiro ponto, né, que a toxicologia analítica ela é uma das áreas que se estuda na toxicologia. E aí, quando nós pensamos na toxicologia analítica, a gente pode, de certo modo, falar um pouco da toxicologia clínica, analítica e experimental, sendo que o nosso foco dentro dessa área da toxicologia analítica, que visa estudar, de certo modo, tanto a parte clínica, experimental, como também a própria analítica, nós podemos destacar aqui a toxicologia forense e a toxicologia analítica, que também pode ser chamada de urgência. A toxicologia analítica, apesar de receber esse nome e essa denominação, é importante nós compreendermos que, de certo modo, ela participa de todas as outras áreas associadas à toxicologia. Então, a toxicologia analítica, ela faz parte da toxicologia social, da toxicologia alimentar, da toxicologia de medicamento, da ambiental e também da ocupacional. Porque, de certo modo, quando nós pensamos na toxicologia analítica, ela é uma ciência, gente, que visa identificar e quantificar substâncias em produtos, em situações, em solo, em ar, em medicamento, em corpo, em líquidos. Então, quando se fala toxicologia analítica, eu estou me referindo à capacidade da toxicologia em identificar, ou seja, saber se tem ou não tem, e também, aliás, saber a presença ou ausência da substância. Além disso, identificar se tiver a substância, qual é a substância, e quantificar, saber quanto de substância tem naquele produto. E aí, turma, a toxicologia analítica, ela é uma área que visa detectar tanto quantitativamente como qualitativamente. O que seria isso, detectar quantitativamente e qualitativamente? Quando a gente pensa na característica qualitativa, a gente quer saber da ausência ou presença desse produto. Ou seja, quando eu falo toxicologia analítica qualitativa, eu estou me referindo na capacidade aí de verificar se tem ou não tem a substância. Enquanto a quantitativa, ela tem a capacidade de determinar a quantidade que tem naquele produto. Até porque isso é muito importante, turma. Você determinar a quantidade a ser observada no produto, ou que tem no produto, isso pode te remeter, de certo modo, saber o teor da contaminação, o teor do problema. E a toxicologia analítica, quando se perpassa por esse processo qualitativo e quantitativo, ela é estudada, é observada em alimentos, em água, em ar, no solo, também nos fluidos biológicos, nos tecidos, no ar exalado, ou seja, em todos esses aspectos que nós estamos falando aqui, pode ser observado e estudada a toxicologia analítica. E quais são, né, de certo modo, a importância, por exemplo, de se quantificar uma substância em fluidos biológicos, em um corpo? Porque a gente não somente tenta saber se tem ou não tem a substância. Sabendo se tem ou não tem a substância, isso já não seria importante? Não bastava só isso? Não, porque quantificar a substância também nos traz informações importantíssimas. Informações como, por exemplo, otimização da farmacoterapia, estudos de farmacocinética, de biodisponibilidade, da função do órgão e diagnosticar a intoxicação. Então, quando eu quantifico, tá? Olha a importância, gente. Quando eu quantifico a substância em si, eu consigo, de certo modo, saber todos esses parâmetros aqui. Eu posso atuar em todo esse parâmetro aqui, na otimização da farmacoterapia, no estudo farmacocinético, na biodisponibilidade, na função do órgão e o diagnóstico de intoxicação. Além disso, a quantificação de substância pode favorecer uma avaliação biológica da exposição ambiental e ocupacional, como também pode favorecer uma avaliação do uso de substâncias proibidas na prática do esporte, né, que é conhecido aí como antidoping.
E tudo isso, gente, favorece o quê? A prevenção, o controle ou o diagnóstico de intoxicações. Turma, consequentemente, é importante nós compreendermos que a toxicologia analítica, ela perpassa por dois aspectos: a toxicologia forense e a toxicologia do aspecto clínico ou de urgência, né? Quando a gente fala nesse aspecto clínico ou de urgência, eu estou me referindo na capacidade da toxicologia verificar a questão de intoxicações imediatas e tentar solucionar rapidamente, sabendo que substância levou à intoxicação. Então, do aspecto forense, o que seria esse aspecto forense? O aspecto forense, gente, é quando se estuda as causas morte, ou seja, quando se estuda os fatores que estão associados à morte do indivíduo, tá? O aspecto forense, ele tem uma investigação, então toda vez que tem a participação de análise toxicológica do tipo analítica em um aspecto de investigação, é análise forense. Geralmente se utiliza material in natura, e também se vê morte por intoxicação e ou uso ilícito, tá? Enquanto essa toxicologia de urgência, que é o que está associado ao aspecto clínico, está associado ao diagnóstico e tratamento. Então, o objetivo no aspecto clínico da toxicologia analítica é diagnosticar o problema e também tratar esse problema. Geralmente está associado a uma avaliação de farmacodependência, se o indivíduo é usuário de alguma substância, tá? E também em intoxicações agudas pelo uso de determinadas substâncias. Quando a gente pensa em ambas as situações, é interessante entender que, independente de ser forense ou urgência, é preciso ter o histórico do caso. O que seria essa questão do histórico do caso? Seria, de certo modo, turma, saber a quantidade, saber a vida do paciente, tá? E aí, além disso, precisa se fazer análise toxicológica e tem que ter resultados. Esses resultados, de certo modo, se for forense, vai ser liberado em forma de laudo específico para essas características, que a gente vai estudar já já. O que seria, turma, de certo modo, essa toxicologia de urgência? A toxicologia de urgência, gente, está associada ao quê? Ao diagnóstico laboratorial por meio de identificação de substâncias que permite as intoxicações agudas com o objetivo fundamental de oferecer atendimento especializado ao paciente intoxicado. Então, quando a gente pensa aqui toxicologia de urgência, o foco principal dessa toxicologia é favorecer a identificação e a remissão da intoxicação que o indivíduo tem, tá? Precisa ter esse atendimento rápido, um atendimento específico, um atendimento ágil, para que a pessoa, quando chega com esse diagnóstico, quando a pessoa chega com essa intoxicação, seja imediatamente diagnosticado que tipo de intoxicação e, consequentemente, a solução dessa intoxicação. E aí, quando a gente pensa na toxicologia forense, que de certo modo a gente está nos referindo à capacidade ou à característica aí do indivíduo avaliar os motivos das mortes, né? É importante nós entender alguns conceitos e áreas de atuação, né? O que seria essa toxicologia forense? É qualquer aplicação da toxicologia cujo objetivo seja a elucidação de uma intervenção criminal com fins judiciais. Então, toda vez que a gente pensa em investigação criminal, o objetivo fim judicial é uma investigação de causa-morte ou do que levou à morte de um indivíduo, é toxicologia forense. Consequentemente, aonde é que pode atuar essa toxicologia forense? Em investigação médico-legal, né, que analisa a post-mortem, e a investigação criminal, que analisa esse material in natura, teste forense de fármacos de abuso na urina, como no ambiente de trabalho, controle antidopagem e caracterização de crime ambiental. Tudo entra essa característica forense. Onde se pratica a toxicologia forense no Brasil? Em nível federal, que são os peritos criminais federais, que é o cargo da Polícia Federal, e em nível estadual, pela Secretaria de Segurança Pública, que é pela Polícia Civil, que são os famosos conhecidos aí peritos. Gente, e qual é, de certo modo, a diferença da análise forense versus a análise de urgência? A principal diferença entre essas duas áreas é que na análise forense é possível planejar,
sem a premência do tempo, o curso analítico quanto à metodologia, técnicas e demais passos até o resultado final, que deverá ser irrefutável. Um ponto importante, aliás, alguns pontos importantes quando se fala nessa análise forense. Nós estamos nos referindo aqui ao quê? Que a análise forense, gente, eu posso planejar como é que eu vou executar o meu método para identificar o problema, a substância, até porque existe um tempo maior para que possa fazer essa avaliação. E isso é importante porque o laudo da perícia, gente, ele tem que ser um laudo irrefutável, ou seja, o resultado tem que ser verdadeiro e aquele dali que vai ser confiável. Enquanto a análise de urgência deverá ser realizada contra o tempo, pois o paciente encontra-se em uma sala de emergência e pode necessitar de uma intervenção clínica mais agressiva. Ou seja, na análise de urgência, turma, a avaliação ela tem que ser praticamente imediata, porque dependendo do teu resultado, vai ser a conduta feita com o paciente. Eu preciso identificar o mais rápido possível essa substância para que eu possa passar para a equipe e a equipe, através dos conhecimentos, saber o que pode ser feito para reverter aquela intoxicação, aquela toxicidade ou a possível morte que o indivíduo vai ter se não ter essa intervenção. Turma, olha só. O único sinal seguro de intoxicação é a identificação da substância no corpo. Essa frase ela é um pouco impactante e bem importante. Olha só. O único sinal seguro de intoxicação é identificação da substância no corpo. O que isso aqui significa? Que o único sinal seguro de intoxicação é a identificação da substância no corpo. Significa, turma, que para que eu possa reverter o problema, precisa saber que substância está levando ali aquilo, porque enquanto você não souber, enquanto você não tiver esse conhecimento, consequentemente, a pessoa vai estar sofrendo os aspectos e não vai ter uma substância certeira para que possa modificar essa situação. Consequentemente, quando nós pensamos só um momento, turma. E aí, turma, quando a gente pensa, por exemplo, nessa análise toxicológica forense, é importante nós entendermos que o resultado ele precisa ser inequívoco e o laudo irrefutável, ou seja, essa avaliação ela precisa ser muito fiel. Essa avaliação ela precisa, de certo modo, ser verdadeiro. Por isso que quando se fala em análise toxicológica forense, significa que a avaliação ela é muito adequada, ela utiliza metodologias muito qualificadas para que não aconteça esse problema. Então, turma, enquanto o resultado analítico necessita ser confiável no Tribunal Federal. O que significa isso? Né? É que se você está fazendo uma avaliação forense, é porque tem alguma coisa de justiça envolvida. Consequentemente, precisa ir de resultados confiáveis. Para que possa ter essa confiabilidade, tem alguns aspectos importantes associados a isso. Primeiro que nós temos que entender é que existe um documento e uma técnica chamada cadeia de custódia, que é onde registra todo o passo a passo daquela amostra que foi coletada, que vai ser feita as análises. A validação do método analítico, que seria isso, os métodos que, de certo modo, vai favorecer para que ocorra aí
para que ocorra, de certo modo, a avaliação para que ocorra a avaliação dos indivíduos, né, para que possa esses métodos ser confiáveis, os métodos específicos para aquela avaliação, e, consequentemente, a interpretação dos resultados. O que seria essa cadeia de custódia que garante a qualidade, né, que mostra que realmente aquele laudo, aquele resultado é confiável? A cadeia de custódia, gente, são procedimentos documentados que possibilitam o rastreamento de todas as operações realizadas em cada amostra, desde a sua coleta até o descarte, tá? É registro administrativo de todos os passos visando fornecer evidências defensáveis quanto à preservação da amostra, garantia da confidencialidade e a validade dos resultados. A cadeia de custódia estabelece uma relação única, codificada entre a pessoa e a amostra biológica e constitui prova escrita do ocorrido entre a coleta e a emissão do resultado. Olha o quanto que essa cadeia de custódia, né, que é todo esse processo, todos esses procedimentos, é importante. E aí, turma, dentro da toxicologia forense, o primeiro ponto que nós temos que observar é o relato do caso e das espécies biológicas para análise. O segundo ponto é a análise toxicológica propriamente dita, ou seja, é a análise da amostra, né? E isso envolve análise direcionada ou análise toxicológica sistemática. E o terceiro ponto é a interpretação dos dados analíticos através dos resultados na forma de laudo. Eu preciso saber a interpretação através das informações. E por fim, né, nós temos aí, de certo modo, o laudo, que são resultados para fins forenses. Nós temos o laudo de constatação, que deve ter, é um documento, né, que deve ter a identificação do indiciado, as características gerais do material apreendido, ou seja, do material que foi coletado e, consequentemente, foi analisado, como aspectos gerais, peso, formato, características organolépticas, como cor, odor, quantidade retirada para análise contra perícia e resultado provisório que não confirme necessariamente o resultado da identificação do laudo definitivo. Isso é o laudo de constatação, tá aqui. Porque ainda tem um laudo final, né, gente, que é o laudo definitivo. Já no laudo definitivo, tem-se o exame toxicológico, a identificação também, a descrição analítica do material, e nesse momento, turma, um dos pontos principais, acompanha o resultado. O método de triagem, o método de identificação, o método de confirmação e os princípios desses métodos. Ou seja, nesse momento coloca todos os métodos que foi utilizado para realizar aquelas análises e também os seus princípios. Além disso, um ponto importante aqui, nós temos aqui, gente, o acompanhamento, três metodologias distintas que são utilizadas para identificar a mesma coisa, que é o médio de triagem, identificação e confirmação. Seguindo esse raciocínio, né, da toxicologia clínica e da toxicologia forense, nós podemos aqui, de certo modo, tentar diferenciar as duas, né, que eu já até comentei isso anteriormente para vocês, mas, de certo modo, quando a gente fala, por exemplo, toxicologia, propósito clínico, né, consequentemente, quando a gente fala em propósito clínico, a gente se refere aí na capacidade, né, da análise de urgência. Ou seja, esse indivíduo ele precisa, essa análise clínica, ela precisa ter uma velocidade, até por quê? Porque o paciente ele está sofrendo a consequência, ele precisa do resultado para ter uma intervenção. Caracterização do grupo farmacologicamente, ou seja, saber pelo menos que grupo pertence àquela substância que está levando aquele efeito, porque assim pode tentar, de certo modo, já ir fazendo a intervenção. E devido a essa rapidez, esse propósito clínico faz com que a análise toxicológica de urgência ela tenha menor sensibilidade e especificidade, ou seja, porque não tem tempo de prever, de planejar qual método é melhor utilizado. Enquanto o propósito forense, turma, o resultado é inequívoco, ou seja, o resultado é certo, aquele é o resultado verdadeiro. Por quê? Porque tem parâmetros de validação, porque tem tempo para se estudar qual é o melhor método. E, por último, o propósito forense ele tem elevada sensibilidade e especificidade, ou seja, tem uma capacidade muito grande de ser sensível e específico para aquele dado.
quando deverá ser solicitado uma análise toxicológica de urgência, né? Então, em que momento se entra essa característica da solicitação de urgência? Quando se tem, gente, suspeita de uma intoxicação ou necessidade de um diagnóstico diferencial entre uma intoxicação e um outro estado patológico, tá? Geralmente, para que isso aconteça, é importante que tenha um bom relacionamento entre o clínico e o analista toxicologista para discutir qual material biológico mais adequado a ser coletado. Até porque, turma, é importante saber a condição do paciente. Quanto tempo que o paciente ingeriu essa substância, como o paciente chegou, se é urina, se é líquido estomacal, se é sangue. E essa análise toxicológica de urgência pode ser feita em pacientes que utilizam, que tem intoxicação medicamentosa, por álcool, verificar também se teve algum frasco na situação, se tem profissão, se é profissional e que tipo de profissional, porque muitas vezes essa intoxicação pode estar relacionada ao ambiente de trabalho, tá? Outra coisa que é importante, gente, é o histórico do caso, né? Diante de uma suspeita de intoxicação, o clínico e o analista deverão discutir o caso, levando em consideração a hora de exposição, o medicamento de uso crônico ou administrado antes da coleta, possíveis intoxicantes, material biológico, quantidade, via de introdução, ou seja, necessita aí de várias situações que envolvem não somente a realização da análise de urgência, envolve também a característica do indivíduo. Quais são os materiais biológicos de uma pessoa viva, né, que pode, de certo modo, ser utilizado para fazer essas análises toxicológicas? O sangue, que aí faz uma correlação concentração, resposta e procedimento invasivo. Urina não invasiva e difícil correlação com os teores sanguíneos. O ar expirado não invasivo e é rápido. E o lavado gástrico, mais fácil isolar o toxicante quando este ainda não foi biotransformado e invasivo. E quais são os que são utilizados quando o indivíduo ele já veio a óbito, né? Morreu, post-mortem. Nós temos as amostras convencionais, como sangue, urina, conteúdo gástrico e fígado, e amostras alternativas, como bile, humor vítreo, cabelo, dente, unha, osso. Lembrando que tem uns mais fáceis de ser avaliado e outros não. Gente, qual o papel do biomédico, do farmacêutico, do biólogo, que são toxicologistas, que podem ser toxicologistas, né? O conhecimento da toxicologia é extremamente importante e o biomédico, farmacêutico ou biólogo pode fornecer ao clínico informações sobre possíveis agentes tóxicos ou outros indícios ou circunstâncias que possuem relação com a intoxicação. Este conhecimento possibilita a construção de hipótese que pode ser usado no diagnóstico, no acompanhamento do tratamento ou como prova em processos judiciais. E aí, gente, para a gente finalizar, né, esse conteúdo de toxicologia analítica, nós temos aqui algo a ser pensado. A questão principal, gente, não é saber o que é, e sim saber o que isso significa. Né? Quando a gente pensa nessa toxicologia analítica, a gente precisa saber o que significa. Quando a gente fala o que significa eu posso até saber qual substância, mas o que isso significa? O que isso pode levar ao paciente? Como posso resolver essa situação? E assim, turma, nós finalizamos essa aula, tá? Relacionada à toxicologia de urgência e forense.